O próximo orador inscrito, Alexandre Baldi. Boa tarde, senhor presidente Miguel Haddad, caro relator deputado Zé Rocha, presidente Luciano Coutinho. Eu gostaria aqui de perguntar a Vossa Senhoria, senhor presidente Luciano Coutinho, sobre as supostas irregularidades em termos de influências que foram realizadas dentro do BNDES por parte de atores que muitas vezes foram colocadas a público pela mídia. O ex-ministro Fernando Pimentel, que era presidente do conselho do banco, ele atuava diretamente nas decisões sobre as operações de crédito, não é isso, presidente? Não, o ministro Pimentel, como presidente do Conselho de Administração, nunca interferiu em decisões privativas da diretoria, que são as decisões de aprovação das operações, cumprido todo o rito cuidadoso do banco. Perfeito. A esposa do atual governador, ex-ministro Fernando Pimentel, ela trabalhou com Vossa Senhoria na presidência do banco? A senhora Carolina Oliveira foi parte da assessoria do banco lotada em Brasília à disposição do Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio como assessora de imprensa. É uma tradição de muitos anos, de meados dos anos 90, que os ministros de Desenvolvimento, Indústria e Comércio utilizem assessores do BNDES para algumas posições, assessoria de imprensa, assessoria econômica, assessoria internacional, né? E a senhora Carolina foi contratada nessa condição para prestar apoio ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O senhor já teve contato ou conheceu o senhor Benedito Rodrigues? Não. O senhor já teve relação com alguma empresa ou tratou por parte do banco com ações mesmo de contratos ou principalmente com investimentos na área de publicidade e propaganda a empresas ligadas, seja ao senhor Benedito, seja ao senhor Mário Rosa ou seja a senhora Carolina? Não. O senhor não tem ciência de nenhum contrato ou de nenhum recurso destinado a uma das empresas por parte desses agentes? Então, há um fato público que é agora me falha a memória, o nome de uma empresa subcontratada pela agência de publicidade Nova SB para prestar um serviço, né? E essa empresa foi contratada depois de uma tomada de preço, seguindo os trâmites normais. Mas eu não tenho, deputado, conhecimento direto desse assunto, mas terei prazer em lhe fornecer as informações. Que Vossa Senhoria sabe que a Polícia Federal coloca um parecer e com razões para acreditar que o verdadeiro beneficiado desses recursos, aos quais eu pergunto ao senhor presidente, foi o ministro, então, Fernando Pimentel, que Vossa Senhoria tem o dever legal de cumprir enquanto presidente dessa instituição respeitada e que hoje, por onde passamos pelo Brasil, os brasileiros questionam se é uma verdadeira caixa preta. Isso é uma pergunta banal, que todos que hoje temos contato praticamente fazem esse tipo de pergunta, e se o BNDES seria motivo de escândalo maior do que a Petrobras. Isso não é a mim, mas são de fato os brasileiros aos quais convivemos no dia a dia. Que enquanto dever legal, o senhor, como presidente da instituição, tem algo que o senhor criou alguma sindicância ou algum tipo de investigação interna para promover sobre essas denúncias de empresas que foram beneficiadas pelo banco e que contrataram empresas que trabalhavam para o banco? Olha, a informação, deputado, que eu terei prazer em lhe passar as mãos, é que essa empresa subcontratada, cujo nome me escapa agora, ela teve desde a sua contratação até a prestação dos serviços devidamente verificada para comprovar a efetiva execução dos serviços, né, dentro de parâmetros de preço de mercado, a entrega dos serviços e
desde a sua contratação até a entrega dos serviços, todas as informações que temos é de regularidade absoluta e teremos muita satisfação em lhe providenciar essas informações. O senhor teria algum... E não quero, nesse sentido, corroborar nenhuma ilação em relação ao ex-ministro e atual governador Pimentel. Para concluir, por favor, deputado. O senhor teria sido indicado pelo ex-ministro Fernando Pimentel à presidência do banco? Não, a minha presença à presidência do banco antecede a chegada do ministro Pimentel. Eu fui indicado à presidência do banco em abril de 2007 pelo então ministro Miguel Jorge. O senhor teria alguma oposição a fazer em abrir a agenda e os eventos aos quais o senhor participou, enquanto presidente do banco, ao conhecimento da nossa comissão? A minha agenda? Isso. Não há nenhuma dificuldade, a minha agenda é pública, a minha agenda não é uma agenda... então, perfeito. Não há dificuldade de... gostaria que houvesse, entretanto, a formalização desse pedido. Perfeito. O senhor teve alguma participação direta com o ex-ministro Antônio Palocci na não concretização por parte da compra de um grupo formado pelo Pão de Açúcar e o Carrefour, nessa junção que criaria-se um supercampeão do varejo nacional? Não, o ministro Palocci não participou à época de nenhuma tratativa em relação a esse tema. Mas o senhor teve participação? Essa foi uma operação que não se realizou. Sim. Por falta de observância de condições básicas que haviam sido estabelecidas, e as tratativas foram feitas diretamente com os empresários ou seus representantes, bancos devidamente constituídos. Mas o senhor teve tratativas diretas com qualquer uma das partes interessadas? Eu não tive tratativas negociais, acompanhei algumas dos momentos importantes, mas não pessoalmente nas tratativas de negociação. Agradeço, deputado Baldi. Próximo orador inscrito, deputado ordem, presidente. Sérgio Vidigal. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Já em várias oportunidades na CPI da Petrobras e na CPMI, as nossas audiências públicas,